Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Neste vídeo vamos falar sobre a repercussão da notícia de que as testemunhas de Jeová venceram lá no Tribunal de Apelação na Noruega. Eu vou ficar pequenininho aqui e nós vamos colocar para vocês na tela a matéria da mídia, né, VG, ou VG, conforme falam no Brasil. Está aqui em norueguês. Vamos fazer a tradução. Para o português. E vamos ver juntos aí. Testemunhas de Jeová prevalecem sobre o Estado no Tribunal de Apelações. A decisão de negar-lhe subsídios estatais é, portanto, inválida. E aí a matéria discorre, né, sobre o tema. As testemunhas de Jeová entraram com uma ação judicial contra o Estado da Noruega após serem privadas do direito a subsídios estatais e registro como comunidade religiosa. O motivo da revogação do subsídio estatal é que o Ministério da Criança e da Família e o administrador estadual acreditavam que as práticas de exclusão das testemunhas de Jeová envolvem controle social negativo e impedem a livre retirada da comunidade religiosa, ou a saída, né? A livre saída da comunidade religiosa. As testemunhas de Jeová perderam no Tribunal Distrital, mas venceram quando o caso foi para o Tribunal de Apelação de Borgarting. O Tribunal de Apelação, diferente do Tribunal Distrital, concluiu que as decisões eram inválidas porque as condições de recusa sob a lei das comunidades religiosas não foram atendidas, escreve Borgarting. Então, o Tribunal de Apelações deu ganho de causa para as testemunhas de Jeová. E agora? Meu Deus, os apóstatas mais uma vez estavam comemorando e caíram. E vão ficar agora aí choramingando na internet. É claro que não. Para mim, não muda nada as testemunhas de Jeová terem ganho ou terem perdido. O importante é que as testemunhas de Jeová mais uma vez foram expostas e de forma negativa aos olhos da mídia, e quem acompanhou e viu o julgamento de perto, depoimento por depoimento, detalhe por detalhe, sabe muito bem que as testemunhas de Jeová cometeram perjúrio, o seu representante, o seu advogado, todos eles mentiram em tribunal. E o que basta é isso, as pessoas saberem quem realmente são as testemunhas de Jeová quando acontecem coisas desse tipo. E aí eles tiveram que lutar para terem os seus direitos de religião reconhecidos e continuarem recebendo do Estado o dinheiro do governo humano. Agora eu pergunto para você, testemunha de Jeová, e é algo que eu já venho perguntando já faz algum tempo. Será que se Jesus Cristo e os apóstolos lá do primeiro século tivessem aqui, onde o cristianismo era puro, limpo, isento do Estado, será que eles lutariam para receber subsídios, apoio do Estado para alavancar a sua obra? Responda sinceramente para mim. Quando Jesus foi questionado por que ele não estava pagando imposto, o que Jesus Cristo fez? Lembra do milagre lá? Foi lá e falou para os apóstolos lá pescar um peixe e foi lá e achou os dracmas que pagavam o imposto e ele pagou o imposto. Ele não pediu isenção de imposto para Estado nenhum. Você consegue imaginar Jesus e os apóstolos implorando ao governo para que eles sejam uma religião reconhecida e ganhem os subsídios estatais? Conseguem imaginar Jesus e os apóstolos pedindo isenção ao governo romano? É por isso que eu falo para você que se diz cristão, está aí na Igreja Batista, está aí na Igreja Presbiteriana, está aí nas Testemunhas de Jeová, está aí nos Mormons, está aí nos Adventistas, na Igreja Católica. Todos vocês estão praticando um cristianismo contaminado, que começou a partir do quarto século, com Constantino. Tudo que surgiu depois daí não é cristianismo puro e verdadeiro. E digo mais, para mim, isso aqui para mim pessoalmente, a partir da morte dos apóstolos, acabou
o cristianismo puro, limpo, que era praticado lá no primeiro século. Aí, os homens que ficaram, né, em substituição dos apóstolos, ficaram todos com medinho de perder a liderança e começaram a criar essa estrutura rígida, organizada, que nós vemos de igrejas. E aí surgiu quem? Lá no quarto século? A Igreja Católica alinhada com o Estado Romano. E depois disso aí, séculos, milênios ali da Igreja Católica tomando conta de tudo, e da Igreja Católica surgiu todas essas religiõezinhas que existem hoje. Inclusive as seitinhas, né, como as Testemunhas de Jeová, Mormons e Adventistas. Então assim, ó, ninguém hoje em dia pratica o cristianismo do primeiro século. Porque essa questão de depender de subsídios estatais, isenção de impostos, começou lá atrás com a Igreja Católica. E as igrejas atuais continuam seguindo isso aí. Por quê? Porque elas precisam de dinheiro. É só isso que elas querem. As Testemunhas de Jeová não são diferentes. Então, só ficou cada vez mais exposta, mesmo com a vitória das Testemunhas de Jeová, a sua hipocrisia como uma organização que se diz a única verdadeira, a única que pratica o cristianismo verdadeiro. Né? Foi lá insistir até vencer agora no Tribunal de Apelação para continuar tendo o suado dinheirinho da Noruega. Esse é o nível que chegaram os únicos cristãos verdadeiros da Terra, as Testemunhas de Jeová. Bom, pessoal, então esse é o tamanho da hipocrisia, não só das Testemunhas de Jeová, mas de todas as outras organizações religiosas que solicitam e vivem de subsídios estatais e isenção de impostos do governo. Bom, em virtude de tudo isso que aconteceu, né, das Testemunhas de Jeová terem ganho aí na Noruega agora, né, no Tribunal de Apelação, eu escrevi uma matéria sobre esse tema e eu vou considerar essa matéria com vocês aí agora. Eu vou ler para vocês, porque nessa matéria que eu escrevi, eu expresso ali de uma forma assim direta, né, a minha opinião sobre tudo isso e o que nós podemos esperar do futuro. Então vou ficar pequenininho mais uma vez aqui e nós vamos ler, né, o que eu escrevi aqui e fazer algumas considerações na íntegra. Então o tema da matéria é esse aí. Tribunal de Apelação norueguês dá aval para Testemunhas de Jeová continuarem ostracizando e violando os direitos humanos de ex-membros. Então nós já vamos começar aqui com o subtópico, né? Opa, deixa eu mudar a página aqui. Vou voltar para o começo. É bom que vocês já veem aí um pouquinho da matéria como foi escrita. Então vamos lá. Decisão levanta preocupações sobre liberdade religiosa e proteção de direitos individuais. Na mais recente decisão do Tribunal de Apelação de Borgarting, na Noruega, as Testemunhas de Jeová conseguiram reverter a revogação do seu registro como comunidade religiosa, garantindo a continuidade de seu financiamento estatal e o direito de operar oficialmente no país. No entanto, essa decisão levanta questões graves sobre a legalização de práticas que violam os direitos humanos fundamentais de ex-membros, particularmente o ostracismo imposto a quem decide deixar a religião. O que torna essa decisão ainda mais alarmante é o fato de que o ostracismo não é um comportamento isolado de membros individuais, como as Testemunhas de Jeová querem passar, né? Querem dizer que é uma decisão pessoal, mas sim uma doutrina oficial ensinada, promovida e reforçada dentro da organização. O Manual Secreto para os Anciãos, o Pastoreio e o Rebanho de Deus, bem como diversas publicações e vídeos da própria organização, deixam claro que cortar relações com ex-membros é uma exigência divina e que essa prática deve ser seguida rigidamente por todos. É verdade ou não é, gente? Tudo que nós consideramos, tudo que nós já vimos, as comprovações dentro das próprias publicações, nós temos uma revista recente que acabou de sair aí, que eles continuam dizendo que é para ostracizar sim, que deve fazer o ostracismo, que deve deixar de lado quem foi desassociado ou se dissociou da organização. Está lá tudo institucionalizado, ensinado através de vídeos e publicações. Vamos a outro tópico.
o ostracismo institucionalizado, um castigo para os que saem. As testemunhas de Jeová são conhecidas por adotar uma política rígida de desassociação, ou agora remoção, que obriga os membros a cortar completamente os laços com qualquer pessoa que tenha deixado o grupo, incluindo familiares próximos. Essa prática amplamente documentada e denunciada por ex-membros e especialistas em direitos humanos tem sido descrita como uma forma de abuso psicológico e social, que pode levar a transtornos emocionais severos, depressão e até o atentado contra a própria vida. Essa política é reforçada oficialmente pela liderança da organização. Em suas publicações, como a revista Sentinela e em vídeos exibidos nas reuniões, a organização ensina que ignorar um ex-membro é uma demonstração de amor, pois supostamente incentivaria a pessoa a retornar. Em um dos vídeos mais polêmicos divulgados pela própria organização, um pai e uma mãe, vocês se lembram desse vídeo, evitam atender uma ligação da filha desassociada, enquanto a narração sugere que isso é um ato de amor que pode ajudá-la a voltar para a religião. Então vocês se lembram de tudo isso. O Manual dos Anciãos, um documento secreto não disponível para os fiéis comuns, instrui os líderes das congregações sobre como reforçar esse isolamento, proibindo qualquer contato social, inclusive simples cumprimentos. Esse material deixa claro que os membros que não aderirem ao ostracismo podem ser advertidos ou até mesmo punidos internamente. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas não foi liberado o Oi? Sim. Foi liberado o Oi e fazer um convite, mas tudo controlado pelos anciãos. Se possível, que tudo ocorra ali dentro da vista deles para eles saberem que você não passou dos limites. Então o que significa isso? Que você pode dar um Oi para a pessoa quando está lá dentro do Salão do Reino. Fora do Salão do Reino é um invisível do mesmo jeito, a não ser que você receba uma autorização dos anciãos para convidar a pessoa para vir para a reunião. Então o ostracismo continua sendo praticado de todas as formas possíveis. Se não tiver no controle dos anciãos, na vista deles, você não tem liberdade. E eu repito, o livro do Manual dos Anciãos deixa bem claro que quem continua tendo contato com desassociados não é uma pessoa exemplar e não pode ter privilégios dentro da congregação. Então eles querem falar que é decisão pessoal, mas se a pessoa decidir falar com seu parente desassociado, parente, porque se for um amigo que não tem o mesmo, um amigo, né, porque não tem o mesmo sangue, se os anciãos pegarem você insistindo conversar com essa pessoa, você vai ser repreendido e desassociado se não parar. Vai ser removido também da congregação. Agora você, se continuar conversando com seu parente desassociado, sabe o que vai acontecer? Você não pode ter privilégio nenhum na congregação. Então não tem nada de decisão de consciência de cada um. Porque se você não fizer, você é punido. Se fosse decisão de consciência de cada um, a pessoa poderia escolher conversar com o pai, com o filho, com o tio, com o sobrinho, com quem quer que fosse, e não seria punido por isso. Mas se fizer e for pego fazendo, ele vai ser punido. Então, como é que é uma questão de decisão pessoal? Né? Agora eu fico assim abismado como é que um governo, né, um tribunal, como esse aí da Noruega, pode ter caído na conversa das testemunhas de Jeová, com tamanha substancialidade, materialidade de crime comprovado nas próprias publicações das testemunhas de Jeová, e eles vão lá e dão um aval, né, para as testemunhas de Jeová, né, o Tribunal de Apelações de Burgartin. Vocês dão um aval para as testemunhas de Jeová continuarem violando os direitos humanos. É por isso que a Bíblia mesmo fala, né, para quem acredita nas Escrituras, né, no Salmo 146, versículos 4 e 5. Não confiei nos nobres nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Então não adianta colocarmos os nossos sentimentos, a nossa confiança em tribunais humanos, porque eles também são falhos, são constituídos por pessoas imperfeitas que vão tomar decisões erradas, né? E caberia também uma análise e uma verificação de quem foram as pessoas, né, que estão por detrás dessa decisão, que foi tomada de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo, né? Será que esses juízes que estavam ali no caso, lá
na sua árvore genealógica, não tem alguém que é testemunha de Jeová na sua família? A gente não sabe, né? Apesar que só tem 12 mil lá na Noruega, né? É um gato pingado de testemunha de Jeová que tem lá. Mas pode ser, né? Às vezes não tem parente, mas tem amigo muito achegado. E a gente pode ser influenciável, né? Então isso aqui, ó, são hipóteses, são teses que a gente tem que levantar. Porque por uma decisão tão séria dessa ser tomada de forma tão rápida, sei lá, pra mim, isso aqui é a minha opinião. É o que eu penso particularmente. Pode ser que tenha alguma coisa aí no meio disso, né? Vai saber, né? Vai saber como é que você vai confiar numa decisão dessa que diante de várias provas, né, provas concretas, vai lá e toma decisão ao contrário, né, dos outros tribunais anteriores. É muito estranho. Muito, muito estranho. Mas vamos continuar aqui. Uma decisão que enfraquece a luta pelos direitos humanos. A Noruega tem sido uma referência na defesa dos direitos humanos e na proteção de minorias religiosas. No entanto, essa decisão representa um retrocesso significativo ao conceder às testemunhas de Jeová o direito de continuar promovendo a exclusão social de ex-membros. O tribunal criou um precedente perigoso, a normalização da punição social como um instrumento de controle religioso. Organizações de direitos humanos, como o Comitê Norueguês de Helsinki, alertam que a decisão do tribunal pode influenciar outros países a adotarem posturas mais brandas em relação a práticas religiosas abusivas. Estamos preocupados que esse julgamento legitime formas de coerção social que violam direitos fundamentais. O Estado tem o dever de proteger os cidadãos contra abusos, mesmo quando cometidos sob o pretexto da liberdade religiosa, afirmou um representante da organização. Especialistas apontam que o tribunal falhou ao considerar apenas a liberdade religiosa da organização, ignorando o impacto psicológico e social devastador sobre os indivíduos que deixam a fé. A decisão basicamente diz que uma religião pode ensinar seus seguidores a cortar relações com familiares e amigos, e que isso não tem consequência suficiente para ser combatido pelo Estado. Mas qualquer um que tenha passado por isso sabe o quão destrutivo é, comentou um ex-membro que atua em grupos de apoio a vítimas do ostracismo religioso. Ex-membros denunciam, é um sistema de opressão. Ex-membros das Testemunhas de Jeová na Noruega e em outros países têm se manifestado contra a decisão. Muitos relatam o impacto devastador do ostracismo, que os impede de manter contato com seus familiares e amigos de longa data. Eu perdi minha família inteira quando decidi sair. Não foi uma escolha fácil, mas eu sabia que não podia mais viver em um sistema opressor. Hoje, minha mãe não me cumprimenta na rua. Meus irmãos me ignoram e meus antigos amigos fingem que eu não existo, conta um ex-membro norueguês que pediu para permanecer anônimo por medo de represálias. Outro membro que deixou a organização há 15 anos explicou que a doutrina da desassociação é ensinada desde a infância e reforçada constantemente. Eles dizem que cortar relações é um ato de amor, mas é exatamente o contrário. Eles usam isso como uma ferramenta de controle. Eu diria, no caso de quem sai, que é uma moeda de troca. A desassociação, a remoção é uma moeda de troca. É a punição por você abandonar a organização e serve como moeda de troca ao ostracismo. Ou você volta para a organização ou você vai continuar sem ter ligação, os laços afetivos com seus amigos e com seus parentes. E aí ele continua. Se você questionar qualquer doutrina ou decidir sair, é punido com isolamento total. O tribunal agora deu respaldo para que esse abuso continue. Exatamente isso. Vamos mais uma vez? Documentos internos comprovam a imposição do ostracismo. Além dos relatos de ex-membros, documentos internos das Testemunhas de Jeová deixam claro que o ostracismo é uma ordem institucional e não apenas uma opção pessoal dos membros. O manual, mais uma vez, Pastoreiem o Rebanho de Deus, um guia secreto distribuído apenas para os líderes da organização, contém instruções explícitas sobre a forma como os desassociados devem ser tratados. Entre as diretrizes estão:
Nenhum membro pode cumprimentar ou falar com um ex-membro desassociado, sob pena de punição se o fizer. Faltou até acrescentar isso aqui. Qualquer membro que continuar tendo contato com o desassociado pode ser repreendido. Fui aqui agora, muito bem. Mesmo dentro da própria família, as interações devem ser mínimas e restritas a questões de necessidade extrema. Publicações como a Sentinela reforçam essa política, ensinando que aqueles que deixam a organização são como doentes espirituais e que evitá-los é um meio de protegê-los e preservar a congregação. Um apelo por justiça e revisão da decisão. Chegamos aqui no tópico final. A decisão do Tribunal de Apelação de Borgarting ainda pode ser contestada e levada a instâncias superiores. Grupos de defesa dos direitos humanos e ex-membros das Testemunhas de Jeová na Noruega com certeza já organizam protestos e ações legais para pressionar o governo a reavaliar a decisão. O caso das Testemunhas de Jeová se tornou um teste crucial para os limites da liberdade religiosa e a responsabilidade do Estado em proteger seus cidadãos contra abusos. Se a prática de ostracismo continuar sendo permitida, mais pessoas continuarão sendo vítimas de um sistema que, sob o pretexto da fé, mina um dos direitos humanos mais fundamentais, o direito à dignidade e à liberdade de viver sem coerção ou punição social. A luta não acabou. Para aqueles que foram afetados por essa decisão, o apelo agora é por uma resposta firme das autoridades norueguesas e internacionais, garantindo que nenhuma religião possa usar a fé como desculpa para violar direitos humanos. Bom, pessoal, então essa foi a matéria que eu escrevi sobre isso, Deu um trabalho escrever isso, entrar em contato com pessoas para colocar as suas histórias, falar com pessoas até ligadas aí às questões, mas a gente agora com a internet essas coisas consegue, e aí eu gerei essa matéria que eu posso distribuir e passar para qualquer meio de comunicação, mídias sociais e tudo. Vai ficar aqui também, registrado aqui no meu canal no YouTube. Então, as Testemunhas de Jeová nesse momento estão felizes, tem que estar, porque venceram, supostamente aí uma injustiça que estava sendo cometida contra elas, mas ainda cabe apelação. E não temos nenhum motivo para maldizer as Testemunhas de Jeová como pessoas, como membros individuais, mas sim a organização que mente e consegue alguns irmãos, estes sim, que comparecem nesses tribunais para representar a organização, pessoas sem caráter, sem escrúpulos, que mentem e cometem perjúrio descaradamente no tribunal. E é muito interessante ver o Estado norueguês ver esse tipo de coisa e ainda assim ser permitido quando se é comprovado através de documentos, como eu disse, vídeos e instruções da organização, que o ostracismo existe e é praticado de forma institucionalizada. Se não praticar o ostracismo conforme eles orientam, a pessoa é punida, certo? Se for um membro da família, vou frisar novamente, se é um membro da família e ele continua tendo contato com esse membro da família desassociado, ele não pode receber nenhum tipo de privilégio na congregação, porque ele não é exemplo. Então ele sofre punição. Se for uma pessoa que foi desassociada ou se dissociou e não tem laços consanguíneos, não é seu parente, se você for pego conversando além do limite permitido, que é de dar um oi ou fazer um convite no segmento ali dentro da congregação, na vista dos anciãos, você está perdido, meu filho. Você vai ter que dar muitas explicações bem explicadas, porque senão você vai colher o resultado de ser removido e aí você vai estar livre, para falar lá com o seu amigo. E um detalhe, um outro aspecto. Esse tribunal de apelações, ele olhou somente o lado da liberdade religiosa das Testemunhas de Jeová e esqueceu-se do lado dos direitos humanos daqueles que saem. Quem sai pode sim continuar tendo livre convívio com outras pessoas e outras comunidades religiosas. Olha a visão torpe desse tribunal de apelações. Claro que pode.
Claro que pode. Mas quem é importante na vida da gente? Só as pessoas lá fora, ou seu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu filho, o teu avô, o teu sobrinho? Que são os laços das pessoas com que você cresceu e que são retirados abruptamente por essa organização quando você não mais acredita na instrução e na orientação do corpo comerciante. E você aí, vocês do Tribunal de Apelações de Boarting, vocês não sabem da missa nem a metade. Da onde é que vocês tiraram essa ideia de que quem sai pode continuar tendo aí sua liberdade religiosa em outros grupos e tem que abdicar da sua família? Meu Deus do céu, tem que ser uma pessoa tem que ser pessoas realmente desumanas, e é por isso que o tema do vídeo é esse. Tribunal de Apelações da Noruega dá o aval para as testemunhas de Jeová continuarem ostracizando e violando os direitos humanos de ex-membros. Então vocês olham o direito da liberdade religiosa e não conseguem fazer a conciliação do que é liberdade religiosa e direitos humanos? Que tribunalzinho de apelação fajuto, hein? Isso é o que eu tenho que falar. Para mim, vocês comprovaram isso. E vocês estão dando precedentes para que a institucionalização da exclusão social, do banimento social de pessoas que não concordam com as opiniões do seu grupo religioso seja uma prática normal. Em pleno século XXI, na era da informação, na era da liberdade, um tribunal de apelação na Noruega, um estado conhecido aí como sendo, um exemplo, de defender as minorias religiosas, está dando aval para que uma organização, uma seita de controle mental continue fazendo banimento e exclusão de pessoas da sua organização. Esse é o ponto que nós chegamos. Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, pedir para, por favor, curtirem, comentarem, compartilharem para que ele chegue ao máximo possível de pessoas e que elas venham a ver e a entender um pouco do que aconteceu nesse caso lá na Noruega. E vamos continuar na nossa luta, divulgando as informações assim quando elas forem surgindo, para que você fique atualizado e venha a ter o verdadeiro conhecimento sobre o que está acontecendo. Todos os meus vídeos, tudo que eu falo, eu gosto de deixar comprovado. Então eu trouxe aqui a matéria do site lá, da mídia da Noruega, para vocês verem a repercussão na Noruega da vitória das testemunhas de Jeová, e eu escrevi uma matéria com meu esforço sobre este tema e apresentei para vocês aqui também. Então, pessoal, muito obrigado, e se você ficou nesse vídeo até o final, assistiu ele todo até aqui, por favor, escreva aí nos comentários a palavra Noruega, para que fique bem registrado aí nas nossas mentes, nos nossos corações, o que foi decidido por esse Tribunal de Apelações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!